É claro que cada um de nós, torcedores do Corinthians, temos uma análise própria, né, do que foi esse jogo contra o Internacional, quem foi o culpado, por que o Corinthians não ganhou, por que o Corinthians perdeu de 2-0 para o Inter no primeiro jogo, o Inter está nessa situação. Cada um de nós tem uma análise diferente. E nesse vídeo aqui eu vou fazer a minha análise, beleza? Se você quiser acompanhar essa análise até o final, tem que ficar até o final do vídeo, tá? Porque primeiro, eu não vou começar falando disso. E outra coisa, eu vou reagir aqui a algumas falas, tá? Que eu não concordo. Inclusive do Vessone aqui falando uma coisa que, sinceramente, eu vou mostrar pra vocês aqui por que que eu não concordo, beleza? Não é um ataque pessoal, mas é uma opinião, certo? Contrária ali. E também o outro comentarista ali já querendo queimar o Diniz no Corinthians, tá? Aproveitando essa primeira sequência, jornalista santista, tá? Querendo aproveitar essa primeira sequência para dar aquela detonada, aquela queimada, para começar, sabe, a aumentar, vamos dizer assim, a crise no Corinthians, no caso, trazendo uma crise esportiva para o Corinthians também, além da administrativa, certo? Então, eu já vou começar mostrando para vocês aqui, antes de tudo isso, certo? As polêmicas, né? No caso, o Corinthians pede pênalti nesse lance aqui, e a gente vai ver de novo aqui que, cara, assim, eu sou muito justo sempre, tá? Primeiro, câmera lenta, ninguém analisa lance. É muito difícil analisar um lance em câmera lenta. Só que como acontece muito rápido, né, a jogada, então é obrigado a colocar em câmera lenta para analisar. O que, é que a gente vê aqui? O jogador do Internacional completamente apoiado no Matheus Bidu, certo? Que acaba sendo puxado para trás e sim, na minha opinião, foi pênalti, tá? Na minha opinião. É óbvio que, como eu sou corintiano, a minha opinião nesse lance aqui, com a de vocês todos aí, pode não valer muita coisa, porque a gente pode estar puxando a sardinha pro Corinthians. É sempre assim, tá? Como o palmeirense comentar alguma coisa em relação ao Palmeiras e tudo mais. E por aí vai, né? Então, pra mim, nesse lance aqui, foi pênalti porque o jogador do Internacional se apoiou e subiu nas costas do Matheus Bidu. E daí, o Matheus Bidu chega numa situação ali que ele não consegue cabecear a bola, e sim o jogador do Internacional. Olha a posição que o cara tá. O cara tá praticamente dando um peixinho. E ele tá fazendo isso aqui porque ele subiu nas costas e derrubou o Matheus Bidu. Então, pênalti não marcado pro Corinthians. E aí, cara, eu só vou ter uma dificuldade em dizer se isso aqui foi antes do Corinthians tomar o gol ou depois. Eu não tô lembrando agora, tá? Eu acredito que, ó, sou flamenguista, mas quando não liberam o Ipon no futebol, o Ipon, sei lá, é judô, né? Isso é muito pênalti, enfim. E esse árbitro, parece que já é o árbitro que apitou o jogo do Palmeiras, né? Então a galera já. O jogo do Palmeiras, que o Palmeiras foi super beneficiado ali com a não expulsão do Maurício, e na sequência tudo aquilo acontece, né? Então já tem um histórico ruim já, né? De ter ajudado o Palmeiras e no jogo seguinte vai apitar o jogo do Corinthians e prejudica o Corinthians. Aí fica feio, né? Fica muito aquela coisa. E um cara extremamente arrogante, muito fraco, eu acho que um dos piores, tá, que eu já vi de árbitros aí, que estraga realmente o jogo como um todo. Ele marca falta inexistente, deixando de marcar faltas claras, não marca pênalti, é muito arrogante, muita pose, sabe? Você vê que é muita pose, cara, parece que se importa muito mais de fazer pose do que apitar o jogo. Então, pênalti pro Corinthians, não marcado. E aí tem o... Vamos ver só o que o Marcelo Paes falou aqui, pra gente ir pra sequência. Tá, quero ver junto com vocês, vamos lá. Apenas de bola rolando, isso mostra que não foi bem conduzido. O recomendado mínimo são 60 minutos, então 49 minutos de bola rolando, 7 cartões amarelos para o Corinthians, um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu, assim, incontestável e causa estranheza, nem o árbitro de campo marcar, nem o VAR chamar. Exatamente, também tem esse ponto do VAR não chamar o árbitro para verificar, porque os caras não têm coragem de marcar. Você viu ontem, acho que foi no primeiro tempo. O ataque do Internacional, que quase terminou no gol do Inter, o cara saiu pela ponta direita. Meu irmão, totalmente impedido na cara do bandeirinha, mas ele prefere esperar, sabe, o lance. É uma insegurança tão grande, é um medo, é um despreparo tão grande que os caras têm medo de marcar alguma coisa. Porque nem eles confiam neles mesmo. Mesmo vendo que o cara está extremamente impedido, entende? Então, uma arbitragem realmente complicada. É um árbitro que, no meio de semana, teve uma atuação muito questionada no jogo Vitória e Palmeiras. Isso até tem que ser pensado pela CBF de outra maneira, porque a escala da arbitragem de hoje ela ocorreu lá atrás, 22 de julho, se eu não me engano. E aí o árbitro
faz uma atuação ruim no meio da semana, como o prêmio vem apitar um jogo decisivo. Mas eu quero trazer um outro ponto sobre a arbitragem que a gente vem ouvindo dos jogadores, que é um processo meio que de intimidação dentro de campo. Os jogadores não podem falar, os jogadores não podem se comunicar, o auxiliar técnico pode apontar uma situação, o jogador vai contar o número de faltas que o adversário fez e ele toda hora sendo tolhido de poder falar qualquer coisa dentro de campo. Não só dentro como fora de campo, porque hoje as entrevistas também... Como eu falo, então é a minha opinião, eu não me baseio na opinião de ninguém, então provavelmente nesse momento todo mundo está revoltado porque o árbitro não deixa o jogador falar. Nesse caso aqui, é óbvio que quando o árbitro faz um jogo horrível desse daqui, tudo que você pensar que ele fez no jogo é errado. Mas, na minha opinião, o jogador não é para estar falando com o árbitro. O jogador não é para estar enchendo o saco do árbitro. Nesse caso aqui, se a arbitragem fosse correta, justificaria essa postura do árbitro. Como não foi, aí os caras vão contestar, porque estão vendo que está errado. Aí são punidos. Então, nesse caso aqui, especificamente, é um erro do árbitro não deixar os jogadores nem se aproximarem. Eu vi isso aí durante o jogo, a gente viu, né? Os jogadores chegavam perto, tomavam amarelo, chamavam atenção ali, o árbitro não podia reclamar. Só que assim, tem outro lado, porque se fosse uma boa arbitragem, os caras ficassem o tempo todo enchendo o saco, aí estaria certo, porque o jogador tenta fazer isso para poder fazer a cabeça do árbitro para apitar ali a seu favor, né? Mas sempre a gente vê. Eu não gosto. Cara, é o que eu falei. Quando você pegar um jogo da Copa do Mundo, assistir um pouquinho ali, a maior diferença, uma das maiores diferenças, além de técnica, né? É essa questão. O árbitro marcou a falta, o jogador não fica enchendo o saco. Se for aquela coisa muito rápida, é um jogador que vai e tal. Porque ele sabe que não pode, cara. Tem que jogar bola, entendeu? Mas nesse caso aqui, como o árbitro foi tão ruim no jogo, aí sim, aí nesse caso, caso revolta, os jogadores vão lá reivindicar ali os direitos, né, tudo mais, e aí acaba que se prejudicam duas vezes, né? Tanto na péssima arbitragem do árbitro durante o jogo, quanto também, se for reclamar, vai ser punido ali, não pode falar nada. Enfim. E aí, cara, o Fernando Diniz, deixa eu ver o que ele falou aqui, mas antes, pessoal, vamos lá. Antes eu quero já ir pro vídeo do Vessone aqui, analisando o jogo. Eu vou fazer o seguinte, vamos ver o Vessone primeiro, tá? Aí depois a gente vai pra sequência, onde eu vou mostrar pra vocês que o que ele fala, na minha opinião, não faz sentido, ok? Então vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Fala galera, tudo bem? Fim de jogo aqui no Beira-Rio, 2-0 pro Inter. Existem decisões de treinador que são muito difíceis de explicar, de tão esdrúxulas que elas são. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no Beira-Rio. Em pleno mata-mata, em uma disputa de 180 minutos, Fernando Diniz resolveu perder o André por lesão e resolveu colocar Jesse Lingard. Ele acabou com o Corinthians, acabou com o time. O time até que então estava confortável na partida, começou a jogar mal e ia estar exposto. É daquelas decisões que a gente tem até dificuldade de entender, de tão idiota e sem noção. Com 3 volantes, o time controlava as ações, o Inter pouco criava, não demonstrava interesse em acelerar o jogo, o 0-0 é um resultado totalmente administrável. Mas, ao transformar a equipe num 4-2-4, ainda mais com o Lingard, que nem bem tá, o Corinthians ficou completamente exposto. Veio o primeiro gol, depois o segundo, e a situação da Copa do Brasil se complicou enormemente. Eu repito, é uma decisão difícil de entender, que não custa e que pode custar muito caro ao Corinthians na Copa do Brasil. Sabe o que é pior? Havia uma alternativa óbvia. Era o Alan entrando muito bem nos jogos, inclusive começou como titular em alguns deles. A substituição natural era a entrada dele no lugar do André, mantendo o equilíbrio da equipe. Ao invés disso, Diniz colocou mais um atacante, uma mudança completamente desnecessária diante do cenário da partida. O Inter não pressionava, estava confortável defendendo com praticamente todo mundo atrás da linha da bola e aceitava o empate sem qualquer problema. O Corinthians ofereceu esses espaços ao adversário, primeiro tentando algumas saídas de bolas meio arriscadas, até aí está tudo bem, ainda estava controlado o jogo. Então a derrota do Beira-Rio agora, gente, pesa e pesa muito, mas ela não passa para mim pela atuação dos jogadores, da torcida que, pelo contrário, fez sua parte no setor visitante. Ela passa por Fernando Diniz e aquela decisão que acabou desorganizando todo o time, que controlava e levava um resultado importante para São Paulo. Agora o Corinthians terá uma missão muito...
Ó, presta atenção, pessoal. Ele falou aqui que fez toda a diferença a saída do Lingard. E aí você olha aqui a minutagem. Sejam sinceros. Vocês acham realmente... Olha isso. Que isso aqui fez diferença? Tão assim, incrível. Não, ele mudou pro 4-2-4, então o Corinthians bagunçou o time. O Lingard entrou aos 58, o Corinthians tomou um gol aos 61. Vindo de um lance de escanteio. Não foi do lado do Lingard, não foi uma jogada construída no meio campo, em que o Corinthians estava exposto. Foi uma cobrança de escanteio. Aí o cara vai tocar o calcanhar, bate no zagueiro, volta. O jogador do Inter pega ali na orelha da bola e o Hugo Souza não tem a velocidade para fazer a defesa. Isso daí a gente fala depois do Hugo Souza, tá? Mas foi um gol assim que não dá pra falar que é frango, que é falha, não sei o quê. Mas, enfim, era pro goleiro que tava naquela fase que tava, que aí começa aquele medo da gente achar que era só realmente uma fase e que ele não era isso tudo. Eu, pelo menos, fico com esse medo. O Corinthians vai e toma o gol. E aí o time entra em pânico. É muito claro isso. E aí depois acaba tendo aquele pênalti lá pro Inter e o Inter faz o segundo gol. Na minha opinião, não tem absolutamente nada a ver com a substituição. Inclusive, aí ele fala também... errou em botar o Lingard. Cara, o Corinthians, o maior defeito do Corinthians ontem foi não ser incisivo. Foi só ter jogo ali com o Caio César. Muito jogo de meio campo, pouca infiltração realmente ali dentro da área do Internacional. O Internacional não foi a primeira vez e não. O Inter não ficou sem assustar o Corinthians o jogo todo. O Inter não estava confortável. O Inter estava querendo fazer gol. É porque ele não estava conseguindo. Mas o Inter estava tentando o tempo todo sair em contra-ataque. Mas o Corinthians estava muito bem, controlando o jogo. Como fez isso depois de tomar os gols também. O Inter ainda tentava, continuava tentando, mas o Corinthians se reorganizou, porque tinha que fazer pelo menos um gol. Então os jogadores acabaram ficando mais focados. Está acontecendo isso em todos os jogos. O Corinthians focado, entrou contra o Remo, fez 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo administrou e jogou mais ou menos mal. Certo? Porque perdeu aquele ritmo. Isso é um mal do Corinthians. De muito tempo. De não conseguir matar um jogo, não ter aquela vontade realmente, fazer gols, fazer um gol, faz outro, vai fazendo, não para. Tendo qualidade para isso, tendo jogo para isso, é sempre aquela coisa, faz um gol, para de jogar. Ou então, tá jogando melhor, mas parece que falta aquela coisa, aquela vontade de realmente fazer o gol, de chutar de fora da área, de cruzar a bola na área, de tentar alguma coisa. O Yuri Alberto também fez muita falta, tá muita falta, o Guinegão. Cara, pelo amor de Deus, aquela bola dentro da área, ele passou da bola, sabe? Coisas que o técnico não pode controlar. Aí você vê outra aqui, ó. Pra você que se iludiu com o Diniz, ele é isso aí. O cara, a gente conhece esse cara, a gente conhece esse jornalista aí, a gente sabe. Que é aquele cara botando o lenha na fogueira o tempo todo. Ele faz isso daí a carreira dele toda. A carreira dele é baseada nisso aí. Tá? É quase um humorista. E aí, começa uma queimação de filme do Diniz. Por nada, na minha opinião. O Diniz faz o trabalho dele, até o momento. Ele coloca o Corinthians para jogar a bola, coloca o Corinthians para tocar a bola no campo do adversário, para criar jogadas, para tentar fazer gols. E os jogadores estão com atitude muito neutra. Tipo assim... Sabe? Tanto faz. A gente tá com a bola aqui, uma hora vai sair um gol. Mas não pressiona de verdade. E também a gente tem que entender o seguinte. Falta jogadores, além do Caio César, que só tem o Caio César hoje, então fica muito óbvio, né, o ataque do Corinthians. É bola no Caio César, ou então jogadas por dentro ali e tudo mais. O cruzamento para a área. Coisa que o Corinthians acaba sendo limitada. Você vê que o Corinthians não tem muito jogador de velocidade, ó. Ó, tem aqui os jogadores técnicos no meio campo. Tem um jogador que não é técnico aqui, que é o Guinegão, que é mais na base da força, realmente. E até o momento só isso. E o jogador de habilidade. E o Corinthians fica muito torto pro lado direito. O Corinthians ataca praticamente 100% pelo lado direito. Em condições normais. Eu acredito que o Diniz quis equilibrar isso daí. Já que vai sair o André, beleza, eu quero ganhar o jogo. Vai sair o André. Eu não vou julgar aqui porque o André saiu, porque assim, ele machucou o olho, mas continuou jogando, depois veio pra sair, enfim.
Enfim, eu acho nutelagem acho uma nutelagem do André, mas beleza. Eu vou julgar aqui, ficar julgando muito a dor dos outros, não. Aí o Lingard entra para equilibrar, para dar um pouco mais de velocidade para esse lado, porque ele tem velocidade. E dá mais jogo aqui pelo lado esquerdo. E não aconteceu imediatamente dele ter bagunçado o time. Ele entrou e o Corinthians tomou o gol, cara. Foi isso. De uma jogada que não tem nada a ver com ele. Não teve nada a ver com o Lingard. Entende? Então falta muito aquela coisa de responsabilizar os jogadores. Não é de hoje. Tá? Pelos maus resultados, pela sequência ruim do Corinthians, não ter ganhado do Atlético. Agora, contra o Atlético Paranaense, eu já coloco um pouco de culpa ali no Diniz, porque pra mim, cara, o Brasileirão ele não pode ser aquela coisa de vamos poupar todo mundo. Isso aí pra mim nunca pode existir. Poupar todo mundo num jogo de Brasileirão não existe, tá? Jogando dentro de casa. Cara, é fazer o resultado, beleza. Depois você troca, depois você tira os caras lá, pega um adversário inferior dentro da sua casa. O Atlético Paranaense, apesar de estar na frente do Corinthians ali, acho que está na frente do Corinthians, né, na tabela, é inferior ao Corinthians. É inferior. Tecnicamente é inferior. Então era matar o jogo. Depois você tira o Yuri Alberto, tira os caras lá e tudo mais. Acabou tendo azar, né? De colocar o Yuri Alberto ali e acabar machucando. Mas porque o Yuri Alberto foi muito burro, tá? Ninguém falou isso, né? O Yuri Alberto machucou por burrice própria. Ninguém no mundo se machuca daquele jeito. Nenhum jogador na história do futebol se machucou daquele jeito ali. Só o Yuri Alberto. O trapalhão. O trapalhão. O cara vai cair, porque não cai logo. Aí fica querendo se equilibrar, botando força, esticando a perna com força no gramado. É lógico que vai estourar o músculo, pô. Só que ninguém fala isso. É coitadinho do Yuri Alberto, ele tá chorando. Oh, que dó dele. O Yuri Alberto, a quantidade de vezes que o Yuri Alberto caiu em cima do joelho, em cima do adversário, machucou o adversário por burrice. A quantidade de vezes que ele caiu sozinho. A quantidade de vezes que ele se atrapalhou sozinho, caiu sozinho no gramado, fez besteira sozinho, por ser muito, sei lá, afobado, atrapalhado, não sei. Então a culpa da lesão do Yuri Alberto é dele mesmo. Eu não tenho pena. Eu tenho pena porque ele tá machucado. Mas eu não fico com peninha assim, coitadinho. Não, ele foi burro. Ele se machucou por burrice própria. Entendeu? Burrice dele. Não tenho nenhum problema em falar isso aqui. Beleza? Então, cara, essas análises aqui... porque perdeu porque o Diniz... Cara, isso aqui é muito raso, tá? Esses caras aqui têm qualidade suficiente para num jogo contra o Internacional, na fase que o Inter está... O Inter tá com um time muito fraco. Né? Tá muito... Sabe aquela coisa muito... Tanto é que o Inter, cara, abdicou da bola e tentou ali achar o erro do Corinthians. E outra coisa, falar em erro... O que esse cara tá errando de passe? Besta. O que o Hugo Souza tá errando de passe besta? O Cássio na frente do Hugo Souza é um Neuer com a bola no pé. Eu mudei de opinião sobre isso. Ou o problema do Hugo é técnico realmente ali, com a bola, ele não sabe jogar com a bola no pé, ou é psicológico. Porque o Hugo, ele não comprometia o Corinthians com a bola no pé. Quando a bola chegava nele, no pé, cara, ele não se afobava, não. Ele podia não ser aquele cara, o baita lançador, sair com a bola... Mas ele não se afobava. Quando chegou o Diniz, parece que automaticamente ele desaprendeu. Sabe? Desaprendeu. Enfim. Tá? E aí, quando entra os caras aqui, acaba melhorando o time, né? Quando ele tá mais pra cima e tal. Teve jogo ainda incrivelmente, com o Pedro Raul, que acabou ajudando o Corinthians em alguns momentos ali. Acho até na cobrança de escanteio. O Gabriel Paulista ficou puto com ele, porque ele foi cabecear uma bola e ele atrapalhou. Né? É isso que ele faz, geralmente. Atrapalha o Corinthians. Enfim, foi um jogo em que me causou mais revolta, porque o Corinthians tem mais qualidade que o Internacional, tinha mais controle, mas numa bobeira ele tomou um gol e depois se apavorou e tomou outro. E pra mim não tem nada a ver com tática. Assim, não foi, cara. Não deu tempo. Não deu tempo. Entendeu? E o técnico, ele não é obrigado a trocar um volante pelo outro, não. Porque ele pode querer um jogo mais pelas pontas, ele pode querer equilibrar um pouco mais o jogo. Você não sabe da estratégia do cara. E ele falou aqui, deixa eu ver o que ele falou aqui nesse jogo aqui. Deixa eu ver aqui.
Acaba que o resultado acaba camuflando muito as visões do que foi a partida. Acho que no primeiro tempo a gente teve um domínio do jogo, mas a gente devia ter acelerado muito mais o jogo, jogar mais pelos lados, chegar com mais gente na área e finalizar mais. Começo do segundo tempo acho que foi o nosso melhor momento no jogo, começou a jogar mais pelos lados, preencher mais a área, terminar com mais velocidade as jogadas. E aí depois o André saiu, o Lingard entrou e quase que imediatamente a gente tomou 2 gols, um em cima do outro. E aí o jogo muda de configuração, o juiz deixou o jogo ficar muito picado. Principalmente depois, a bola não andava, não rolava. Essa foi a minha visão da partida. Eu acho que a gente tinha que ter, no primeiro tempo, já ter jogado de uma maneira mais acelerada e com mais agressividade. E no segundo tempo a gente voltou melhor. Aí depois que a gente tomou o segundo gol com as mexidas, e falando já do Gustavo Henrique, o Gustavo tinha tomado o cartão amarelo na hora do pênalti. A gente ia jogar mais em cima e ficar mais exposto a uma maneira também dele não ter um jogador expulso ali. Pronto, aqui, pra vocês falarem que eu não falarem que eu não critico o Diniz nesse jogo, é uma crítica. Porque o Gustavo Henrique era experiente, ele não ia tomar o segundo amarelo aqui, não ia. É muito difícil, cara. E outra coisa, ele ia ajudar muito o Corinthians na bola aérea. Entendeu? Então era melhor ter mantido ele no jogo do que tirado, entendeu? É melhor deixar o Gustavo Henrique dentro da área, vocês concordam comigo, não é verdade? Do que o Pedro Raul. O Gustavo Henrique tem muito mais qualidade com a bola no pé, na cabeça, do que o Pedro Raul. Teria ajudado muito mais. Mas enfim, pessoal, essa é apenas a minha opinião, beleza? Se você concorda ou não, comenta aí, deixa aí nos comentários, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like. Bora ver o que aqui vai acontecer aí. Mas eu não duvido do Corinthians reverter esse resultado não, tá? Mas ficou difícil, cara. Ficou difícil. Vamos só esperar para ver o que acontece aí na sequência, beleza? Tamo junto e vai Corinthians.